Hello guys, what's up? My name is Luiz Braz e hoje nós vamos falar do Present Perfect, né? O presente perfeito, que acho que é o divisor de águas. Dos brasileiros que estão tentando aprender o inglês. O presente perfeito, pessoal, logo de cara, eu vou deixar bem claro para vocês, é uma estrutura verbal, né, um termo verbal que nós não temos no português. E isso gera uma confusão muito grande, né, porque muitos alunos, na hora que eles deparam, começam a estudar o presente perfeito, eles já, nossa, o que é isso? Fica meio confuso a sua aplicação, a sua explicação. E hoje eu vou mostrar para vocês de um passo a passo, quando que é utilizado, para dar um pouco mais de clareza para vocês e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o presente perfeito, pessoal, a estrutura dele, vou pôr aqui embaixo para vocês, é o que? É o verbo have ou has, mais o past participle, né? O passado particípio, que é aquela terceira coluninha dos verbos que a gente usa, tá? E quando é que a gente usa o presente perfeito? Tenha isso na sua cabeça, tá? Você lembra que eu falei para vocês lá no começo? O presente perfeito é uma novidade para nós brasileiros. Então vocês vão ter que começar a reconfigurar a sua cabeça para vocês enxergarem o presente perfeito da forma como deve ser feita. Então, pessoal, o presente perfeito, ele dá uma ideia de uma ação que começou no passado e está te afetando, né? Está afetando o presente, né? E eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro também. Outra coisa que eu acho interessante, né? Pelo fato do verbo, do auxiliar do presente perfeito ser o have ou has, a primeira coisa que os alunos têm dificuldade, quando eles estão aprendendo inglês, eles aprenderam que o have ou has significa o verbo ter. Então eles veem o have na frase e já querem traduzir para ter. Isso gera uma confusão. Lembrando que o presente perfeito não necessariamente o have tem significado, ele é simplesmente um auxiliar aqui. Então não fique só com essa ideia de que have é sempre ter. O have só vai ter significado de ter de posse quando tiver um substantivo depois. Por exemplo, I have a dog, or she has a big house. Então, no caso do presente perfeito, o have aqui, ó, você vai perceber que logo depois do have vai estar um outro verbo. No caso, aquele verbo, o past participle, que é aquela terceira coluna dos verbos. Ok? Então, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais, com mais profundidade, o presente perfeito, é necessário que eu aborde um pouco do passado simples. Por quê? Porque no português a gente usa o passado simples tanto para expressar coisas no passado e coisas que tem que afetam um certo presente. É como se você... Imagina essa situação. Imagina que no passado simples no português ele vai ter uma bifurcação quando estiver sendo passado simples no inglês ou presente perfeito no inglês, tá? E eu vou explicar com mais detalhes se você ficou confuso. Olha esse exemplo. Se eu falar que eu comi muito, como é que ficaria? A sua tendência natural é traduzir ao pé da letra e ficaria o quê? Eu, ate too much. I ate too much. Eu comi muito. Porém, pessoal, o passado simples no inglês, ele faz referência a uma ação que começou no passado e terminou no passado. Então, na maioria dos casos, ele vai estar seguido também com a data de quando aquela ação ocorreu. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o passado simples no inglês, é necessário que você coloque a ação, quando que a ação aconteceu. Então, nesse caso, ficaria o quê? I ate too much yesterday. Eu comi muito ontem. Isso é o passado simples. O passado simples é construído dessa forma. Agora, quando eu faço a frase de que eu comi muito, e eu não faço referência de quando essa ação aconteceu, eu uso o presente perfeito. Por quê? Porque, na verdade, o meu foco não é quando aconteceu a ação, e sim que ela aconteceu e está me afetando, de alguma forma, o meu presente. Então, quando a pessoa fala para vocês nessa frase, eu comi muito, você, em vez de ouvir I ate too much, você vai escutar o quê? I have eaten too much. I have eaten too much. Aí você fala, nossa, I have, eu tenho. Esquece, não traduza, pessoal. Esse have só vai mostrar para vocês que essa frase está sendo construída no presente perfeito. É uma questão, é um auxiliar do presente perfeito. Pessoal, eu digo para quem ficou um pouco confuso, nossa, have é verbo auxiliar, com vocês assistirem nosso vídeo do tema verbo auxiliar que eu postei semana passada, para vocês terem um pouco mais de embasamento do porquê que o verbo auxiliar está ali e quais são suas funções. Mas basicamente aqui o have aqui só vai estar indicando uma ação que aconteceu no passado e está afetando o seu presente. Então, no nosso caso, quando a pessoa fala I have eaten too much, o que ela está querendo dizer é o seguinte, que ela comeu muito e ela está com ou dor de barriga, ou está sem fome, está cheia. Então, é muito importante vocês perceberem esses padrões. Outro exemplo também. Pessoal, imagina uma situação que você está no seu trabalho, de boa, na cadeira, sentando lá no computador. Hello, Peter. What's
happening. E aí o seu chefe, vai vir um americano para fazer uma negociação na sua empresa e o seu chefe não sabe falar inglês e ele quer saber se alguém já morou nos Estados Unidos porque ele está a fim de saber se alguém já fala inglês. Aí ele pergunta, alguém já morou nos Estados Unidos? Alguém já morou nos Estados Unidos? Apesar do verbo morou aqui, pessoal, estar no passado, esse aqui é um caso clássico de que é presente perfeito. Olha só como é que ficaria a tradução dessa frase. Has anyone lived in the US? Has anyone lived in the US? Você fica questionando, mas por que você está usando has aqui e não did, que é o auxiliar do passado simples? Porque o passado simples, o foco é na data de quando ocorreu aquela ação. Então é uma ação bem específica, que começou e terminou no passado. Já aqui, ele não está preocupado se você morou o ano passado, 2 anos atrás, semana passada, e sim se você já morou ou não. Ou seja, ele quer saber se alguém fala inglês. É uma ação que começou no passado e está afetando o seu presente. E aí a sua resposta, muitos falariam assim, yes, I lived there. Eu morei lá. Porém, essa estrutura é o passado simples, pessoal. O certo seria o quê? Yes, I have lived there. Yes, I have lived there. Ou seja, você já morou lá e agora você tem o inglês como uma experiência, uma bagagem para você estar aplicando e estar ajudando ele na reunião. Agora, olha só esse exemplo. Se ele chegar e perguntar para você, nossa, sério, ele ficou curioso com relação à sua viagem, e perguntar, mas quando é que você morou lá? When did you live there? When did you live there? Aqui sim é o passado simples, porque ele está interessado em quando que você morou. E a sua resposta automaticamente ficaria como I lived there last year. Se for no caso o ano passado. Eu morei lá o ano passado. I lived there last year. Então percebam isso, pessoal. É claro que esses exemplos aqui que eu dei não vai dar toda aquela extensão de nossa, agora entendi o presente perfeito. Beleza, obrigado Luiz, posso desligar o vídeo e começar a aplicar. Não, mas é importante vocês escutarem, toda vez que vocês começarem a ver o have agora, esquecer aquela ideia de que have é apenas o verbo ter de posse e começar a olhar o contexto. Toda vez que você vê o have mais um verbo depois de um particípio, começa a ver e entender, nossa, ele está expressando uma experiência aqui, ele está falando de uma ação que começou no passado, está afetando o presente, que isso vai dar um embasamento. É claro, pessoal, que eu vou deixar aqui em cima na descrição do vídeo um passo a passo para você baixar nosso material didático com diversos exemplos do presente perfeito em vários cenários. É importante que vocês leiam esses exemplos e comecem a ver cada situação, cada contexto com base no que eu expliquei aqui. Se você curtiu, deixa aquele like, compartilha com a galera aí, porque é um assunto muito interessante e, é claro, I will see you in the next video.